Olá, queridos, graça e paz. Já teve aquela sensação de que tudo para você se torna mais difícil? Vou reformular a pergunta, já teve uma sensação de que parece que quando você faz alguma coisa fora do padrão de Deus, parece que as consequências, o peso, a responsabilidade vem muito mais pesada? Você já percebeu isso? Você sente isso? Eu percebo que eu sou assim, irmãos, e eu acho que qualquer erro, que eu cometo parece que ganha um volume muito maior e muito mais pesado do que as outras pessoas. Isso tem uma explicação, eu quero muito comentar sobre isso com você, e a gente vai aprender hoje aqui pela palavra de Deus um princípio muito interessante. Na verdade, a gente vai conhecer uma história, duas histórias, com o mesmo peso de erro, e as consequências foram totalmente distintas. Eles cometeram o mesmo erro, a mesma falha, porém a consequência do erro para um foi uma e para outro foi outra, totalmente diferente. E a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. Eu tenho certeza que isso vai expandir a sua mente, vai expandir o seu conhecimento, e você vai começar a entender, a perceber o porquê que essas coisas acontecem, porque tem um fundamento bíblico, tem uma base bíblica que vai respaldar a gente sobre esse tipo de assunto. Eu convido você a ficar comigo até o final, porque vai ser um momento de muito conhecimento e muito enriquecimento espiritual para cada um de nós. Amém, queridos? Eu vou ler um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Curiosamente, irmãos, eu vou cruzar duas informações. Eu vou falar de dois povos aqui, e um está no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, e o outro está no segundo livro do profeta Samuel, também no capítulo 6. Os dois no capítulo 6 do livro 1 e no capítulo 6 do livro 2. E a gente vai abordar essa história e você vai ter um entendimento mais amplo a respeito desse assunto. Escuta só. No capítulo 1, no primeiro livro, no capítulo 6 de Samuel, vai dizer, irmãos, sobre uma maneira em que os filisteus carregaram a arca de Deus. Eu não vou ler os dois textos aqui para não alongar muito esse vídeo, mas a Bíblia vai dizer para nós que no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6, vai narrar, parte desse capítulo 6, vai narrar como os filisteus carregaram a arca, como eles transportaram a arca e o que aconteceu com eles. No capítulo 6 do primeiro livro, vai dizer, irmãos, que aquele povo, quando levou a arca para o meio deles, Deus trouxe uma maldição, Deus trouxe consequências. O que eles fizeram trouxe consequências. A primeira consequência é que eles colocaram dentro do templo de Dagon, e a Bíblia vai dizer que no primeiro dia que fizeram isso, a cabeça de Dagon havia caído no chão, e eles ficaram na dúvida se tinha sido o poder de Deus por meio da arca ou não, e eles fizeram de novo, e no dia seguinte, quando o dia amanheceu, tanto a cabeça quanto as mãos de Dagon tinham caído no chão e estavam sobre a soleira da porta. Depois vale muito a pena você ir lá e ler isso, porque é uma história muito enriquecedora, é a palavra de Deus, e tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E eles foram, irmãos, e perceberam que começou a trazer problemas, começou a sair tumores, começou a ter muito problema lá, e eles, porque eles levaram a arca, e eles carregaram a arca, irmãos, do jeito deles. O jeito que eles mandaram a arca de volta foi um jeito que muito nos chama atenção. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles pegam um carro de boi novo, ele pega duas vacas que tinham tido filhotes recentemente. A gente sabe que qualquer animal, quando tem filhotes, quer ficar perto dos filhotes. Então eles pegam duas vacas que tinham tido cria recentemente e põem jugo sobre ela, prendem o carro de boi e falam o seguinte: os feiticeiros de lá deles falam o seguinte: para a gente saber se o que a gente está passando é consequência por conta da arca de Deus que está aqui, do Deus de Israel, a gente faz o seguinte: a gente vai pegar uma vaca com cria, vai botar um carro de boi novo, vai colocar um jugo sobre ela. Essas vacas não tinham nunca experimentado jugo, então elas nunca foram usadas para poder puxar carro de boi, elas não tinham experiência nenhuma, então não tinha nenhum tipo de vício que pudesse mudar o destino dela. E qual foi a ordem? Se elas forem em direção aonde está o povo judeu, aonde está o povo hebreu, é o seguinte: e a gente vai saber que foi Deus, na verdade o Deus deles, que trouxe maldição sobre nós, e a gente não quer mais esses tumores, a gente não quer mais ter problema. Se porventura a gente soltar o carro de boi com a vaca que nunca teve jugo, e se ela retornar, talvez em busca dos filhotes, ou porque nunca carregaram o jugo, a gente vai entender que não teve nada a ver, foi só uma coincidência.
E assim eles fizeram. O texto vai dizer que eles pegam, colocam ali aquele carro de boi novo, que isso fique claro, um carro de boi novo, duas vacas que tinham tido crias, e elas nunca tinham experimentado o carro de boi, nunca tinham carregado o jugo, e elas fazem o quê? Elas saem e elas vão mungindo, né, fazendo um ruído até chegar à cidade. Não desviou para a direita, não desviou para a esquerda, mas ela caminhou certo, caminhou corretamente até chegar naquela cidade. Escuta, quando chega, eles percebem que Deus havia... Tem muitos detalhes nessa história que eu não vou contar aqui agora. O que eu quero que você entenda é que eles colocaram a arca de Deus sobre um carro de boi e aparentemente nada aconteceu sobre eles. A única coisa que aconteceu para todo o povo foi que eles tiveram muitos problemas de saúde. Escuta, já no segundo livro do profeta Samuel, olha o que o texto vai dizer para nós. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler na versão King James, porque ela vai trazer detalhes que vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Diz assim a palavra de Deus. Davi leva a arca para Jerusalém. É o título. Davi mais uma vez reuniu os melhores soldados de Israel, no total 30.000 homens, e o conduziu até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual invoca o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Versículo 3 tem um detalhe muito importante aqui que a gente vai comentar sobre ele. E colocaram a arca de Deus em um carro de boi construído especialmente para essa missão. A versão NVI vai dizer que colocaram num carroção novo, e o texto da NVI vai dizer: colocaram a arca de Deus em um carro de boi construído especialmente para essa missão. O que Davi está fazendo aqui, pastor? Ele está, irmãos, tendo um cuidado com a maneira de carregar a arca muito poderoso. Ele está tendo um cuidado muito claro em transportar aquela arca. Porém, olha só, ele manda fazer um carro de boi novo. Imagina nos dias de hoje, irmãos, ele manda fazer um carro especialmente para poder carregar a presença de Deus ou algo sagrado. É importante saber que hoje a presença de Deus, ela caminha dentro de mim e de você. Quando Jesus estava aqui, irmãos, a presença de Deus, o Emanuel, Deus conosco, ele caminhava fora. Quando Jesus fala: eu preciso de ir, mas eu vou mandar um outro igual a mim, ele não é maior, ele não é menor, ele é o Paracleto, ele é o igual a mim. Ele fala: eu vou para o Pai e eu vou mandar o Espírito Santo. Jesus, quando estava aqui de forma corpórea, como ser humano, ele habitava em um único lugar. Se ele estivesse na minha cidade, ele não poderia estar na cidade vizinha. Se ele estivesse no Brasil, ele não poderia estar em Israel, porque apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então, quando ele fala que ele vai para o Pai, ele fala assim: eu vou para o Pai e eu vou enviar o Espírito Santo. Antes, o Cristo, o Deus, o Emanuel, habitava fora do meu corpo. Só que quando ele manda o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que isso fique claro, esse entendimento é muito importante para você entender o que a gente vai analisar e meditar aqui, o que a gente vai aprender aqui, em nome de Jesus. Eu vou ler de novo o versículo 3, agora você vai ter um conhecimento maior. Colocaram a arca de Deus num carro de boi construído especialmente para essa missão. Olha o carinho de Davi para transportar a arca de Deus. E a tiraram da residência de Abinadab. Irmãos, Abinadab, a arca ficou na casa dele. Abinadab era um sacerdote. Abinadab, só para fazer uma alusão para você entender melhor, é como se ele fosse um pastor no dia de hoje. Tá? A arca ficou na casa dele 20 anos. A arca ficou lá quanto tempo? 20 anos na casa dele guardada, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab. Quem ele era? Imagina, né, fazendo uma alusão, os dias de hoje, Abinadab, pastor, e Uzá e Aiô eram os filhos do pastor. Então a arca ficou na casa dele. A gente vai conjecturar, imagina a arca na sala da casa dele, tratada ali, mantida num lugar de destaque, porque as pessoas que iam visitar a casa dele imaginavam o seguinte: meu Deus, olha que honra, a arca de Deus, a presença do Deus eterno está na casa de Abinadab. E ali, quem estava ali também junto, os filhos dele, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Não tinha ninguém, irmãos, mais habilitado para lidar com a arca do que alguém que ficou com ela 20 anos, sim ou não? Se Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, tiveram a arca na casa dele por 20 anos, não tinha ninguém melhor para conduzir esse carro. Então, Davi faz o quê? Prepara um carro novo, coloca a arca de Deus em cima com o maior cuidado e carinho, e eles vão caminhando em direção
o destino da arca. Escuta, versículo 4: e eles partiram, dirigindo a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, e Aiô caminhava adiante da arca. Aiô ia adiante, conduzindo talvez o carro de boi ali. Ele ia porque não tinha ninguém melhor do que ele e o irmão dele para conduzir. Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor com todo tipo de instrumento feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiro e símbolos. O que estava acontecendo? A alegria. Davi, olha só, irmãos, presta atenção, porque isso é muito sério. Tem muita gente que as coisas dão errado para ele, dão errado para ela, porque ele não entende a Bíblia, ou às vezes não conhece. E esse canal aqui tem a finalidade de fazer você conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Aqui está dizendo, irmãos, que havia uma grande festa. Davi estava muito alegre, a nação de Israel estava totalmente feliz. Por quê? Porque Davi estava dizendo: eu não posso governar uma nação que não é minha, a nação que é de Deus. Eu não posso ser rei de um povo que eu não sou rei verdadeiro, mas ele é o Senhor. Davi é o autor de muitos salmos, e um salmo muito conhecido, talvez o mais conhecido, é o Salmo 23, é o Salmo 91, né? Mas o Salmo 23 é de autoria de Davi. Davi, quando escreve aquele salmo, ele não se coloca como rei. Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi era pastor de ovelha. Davi, irmãos, antes de se tornar rei, ele era pastor de ovelha. Ele sabia muito bem o que era pastorear e o cuidado que ele tinha que ter com as ovelhas para que elas não se perdessem. Davi foi alguém que dava a vida dele pelas ovelhas. Quando viu um urso-leão, ele lutava com o urso-leão para poder proteger a vida das suas ovelhas. Então, quando Davi fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi sabia muito bem do cuidado que Deus tinha com ele. Davi reconhecia que, por mais que ele fosse um guerreiro, por mais que ele fosse um homem habilidoso em guerra, Davi sabia, irmãos, que a habilidade sobre a vida de Davi era infinitamente menor do que o poder de Deus sobre a vida dele. Só para você poder entender. Então, Davi, quando está trazendo a arca, Davi sabia que estava trazendo a presença de Deus para o seu reinado. É isso que está acontecendo aqui. Presta bem atenção. E estava tendo uma festa. Versículo 6: e quando chegaram a eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Quem é Uzá? Irmão de Aiô, que ficou com a arca na casa dele 20 anos. Quando o boi tropeça, o boi para, de repente a arca ameaça escorregar para poder cair. O que Uzá faz? Uzá rapidamente, cuidadoso, ele vai lá, estende a mão e vai proteger a arca. Eu e você faríamos o mesmo, tá? Eu e você talvez faríamos o mesmo. O texto vai dizer que ele faz isso, ele toma uma decisão de proteger a arca e ele coloca a mão. Só que no verso 7 vai dizer assim: imediatamente a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e Deus o feriu por seu erro. Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. A história aqui daqui para frente, ela fica 90 dias só na casa de Obed-Edom, e a Bíblia vai dizer que Obed-Edom teve a casa dele mudada, transformada, mudou tudo, prosperou, saúde, tudo mudou na casa de Obed-Edom com 90 dias. Ela ficou 20 anos na casa de um e nada aconteceu, mas 3 meses na casa de alguém desconhecido. Irmãos, é importante você entender que Obed-Edom, a Bíblia não fala muito a respeito de Obed-Edom, mas Obed-Edom talvez fosse um cidadão comum como eu e você. Davi trazendo a arca, acontece esse incidente, alguém morre, para o cortejo, o que era festa vira velório, e de repente o que acontece? Davi chega e fala: não dá para prosseguir, a gente vai ter que guardar essa arca aqui. Aí fizeram o quê? Imagino eu que tenha parado na porta da casa de Obed-Edom e falou: põe na casa desse cara, se ele morrer, é uma pessoa comum, o que não dá para ter mais tragédia. E ele vai descer e deixar na casa dele. Eu não estou dizendo que Davi desdenhou de Obed-Edom, mas ele falou: cara, guarda aqui porque não dá para seguir mais. Obed-Edom talvez, irmão, não fosse usar ninguém como eu. E o que acontece? Só que, olha que coisa linda nisso, eu não vou nem tocar nesse assunto aqui agora, mas olha que coisa linda, ela ficou 20 anos na casa de alguém, irmãos, que é religioso. Eu queria que você pensasse que esse religioso pode ser eu e você. Esse religioso, talvez você já há muito tempo, já cristão, cristão evangélico, cristão católico, eu não sei, talvez você segue a Cristo há muito tempo já, e talvez você sinta-se tão à vontade, que a presença de Deus é mais um utensílio na tua casa. Naquela época, a arca ficava no ambiente da casa. Hoje, irmãos, a arca habita dentro de nós. A arca é um objeto de madeira, revestido de ouro, com a vara de Arão, então tinha todo um simbolismo ali da presença de Deus. E a gente sabe muito bem que as guerras de Israel que foram vencidas
vencidas. Elas foram vencidas porque lá os levitas carregavam a arca, iam na frente das batalhas, e grandes coisas aconteceram, porque aquela arca, no Antigo Testamento, ela simbolizava e ela continha a presença do Deus eterno. Hoje Deus habita dentro de nós, hoje Deus habita dentro de mim e dentro de você, e por Ele habitar dentro de mim e de você, é muito importante que você entenda o quê? Entenda que ela passou 20 anos na casa de alguém e nada aconteceu, ela ficou lá somente guardada, mas 3 meses na casa de alguém que não era pastor, não era padre, não tinha conhecimento, não tinha nada demais. A única coisa que acontece, eles começaram, eu vou conjecturar com as minhas palavras, eu imagino Obed-Edom olhando, falou, cara, morreu gente por causa dessa arca. Conhecia a história, né, do que a arca já tinha feito no exército de Israel, e ele falou, cara, eu tenho que cuidar dessa arca com cuidado. E ele deve ter tido um cuidado muito poderoso, muito precioso com a presença de Deus. E ele cuidou tão bem da presença, irmãos, que Deus fez algo sobrenatural na vida daquele homem, na casa dele, na família dele, a ponto dessa notícia chegar no palácio real. Falaram, Davi, você deixou a arca lá na casa de Obed-Edom, está pensando como você vai trazer a arca direto para o teu reino? Só que a coisa está fluindo lá, o homem enriqueceu, o homem está com uma saúde, quem estava doente ficou curado, aonde tinha confusão tem paz, irmãos, pensa nisso, a harmonia, tudo mudou a ponto dos vizinhos comentarem e aquilo chegou no palácio. Então, irmãos, eu quero só que você pense nisso, né, já que eu entrei nesse assunto, que é muito importante a maneira como você carrega a presença de Deus. No Novo Testamento, escuta isso, no Novo Testamento tem um texto que vai dizer, irmãos, que Jesus chega e ele fala assim, eu vou ter mais rigor com vocês que conhecem a palavra, do que com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, irmãos, foram cidades, né, aquela cidade que Ló morava, e os anjos foram na casa de Ló, e eles queriam, né, a cidade ali era muito ligada a pessoas homoafetivas, e eles queriam, irmãos, ter relacionamento homossexual com os anjos, porque os anjos chegaram lá, eram anjos materializados de forma que podia tocar, e eles chegaram em forma de homem, e eles queriam, né, os homens queriam ter relação com ele, a ponto de Ló chegar e falar assim, cara, eu tenho 2 filhas virgens, faz o que quiser com elas, mas com esses homens você não toca. E ele falou, não, eu quero eles, e ameaçaram a arrombar a porta da casa de Jó, e se não acontece algo sobrenatural, eles entram para tentar ter relação sexual com o anjo. Quando Jesus fala, irmãos, a respeito de que ele vai ter mais rigor do que com quem conhece a palavra de Deus e não aplica, do que com alguém que não conhece, ou que conhece de forma superficial, ou não sabe nada, sabe o que ele está dizendo? Que no dia do julgamento, no grande dia, quando nós formos prestar conta com Deus, nós iremos, irmãos, ser cobrados por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós não fazemos. E eu queria muito que você pensasse nisso. O intuito de ler esse texto é por quê? Porque a arca, irmãos, ela foi carregada pelos filisteus no carro de boi, nada aconteceu, não houve nada de anormal, eles estavam doentes lá, porque a arca estava no meio deles, e já trouxe maldição. Porém, quando Davi foi trazer, alguém morreu. Quem morreu? Uzá. Por que Uzá morreu, pastor? Uzá morreu, irmãos, por um motivo. Uzá sabia muito bem que a arca de Deus, ela não poderia ser carregada em carro de boi, ela não poderia ser carregada daquela maneira, por maior carinho e zelo que Davi tivesse tendo em carregar a arca, mandar preparar um carro novo, né? Imagina hoje mandar trazer um carro desse de luxo, blindado, falando, a arca vai ter que vir aqui dentro, e Deus fala, cara, não é para carregar na arca. A presença de Deus, irmão, não se carrega de qualquer maneira. A presença de Deus não se carrega em qualquer lugar. A presença de Deus se carrega dentro de cada um de nós. Nós hoje que somos templo do Espírito Santo, é que carregamos essa presença, é que carregamos essa unção. Eu queria muito que você pensasse, refletisse, que isso estivesse sendo muito edificante para você, porque a maneira com que você lida com a presença, o tempo de oração, se você jejua, se você lê a palavra, irmãos, o tempo que você tem interesse em Deus, vai fazer toda a diferença. E é muito importante que você entenda isso e tome uma decisão, tenha uma escolha, faça algo. Para quê? Para poder não se tornar, irmãos, como alguém como Abinadab. Você não pode ser, então, irmãos, alguém como Aiô e Uzá. Quem é eles, pastor? Quem são? Uzá foi o que morreu, Aiô que estava conduzindo o carro. Imagina o pai, imagina o irmão falando, meu Deus, perdi meu irmão. Por quê? Porque eu sabia como deveria carregar e eu fiz de maneira diferente. A culpa não foi nem dele, a culpa foi de Davi, Davi talvez não errou de forma consciente, só que, irmãos, olha que coisa séria. Hoje, irmãos, o que tem de gente hoje falando, não, se você está feliz, pode fazer.
Estão falando que o amor, você está feliz, você está amando, então está tudo bem. Hoje tem o tal do poliamor, tem gente amando bicicleta, querendo casar com árvore, casando com poste. É uma loucura, uma paranoia, uma idiotização das pessoas. Está demais isso, irmãos. E nós que seguimos a palavra de Deus, não podemos, irmãos, negligenciar. Irmãos, a palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus ela é a mesma, e Ele está falando comigo e você, que tem coisa, irmãos, que acontece comigo, que às vezes não é nem para o nosso mal, é Deus querendo despertar em nós o seguinte: tem uma maneira correta de carregar a minha palavra, tem uma maneira correta de você me ter dentro de você. Irmãos, Deus ele habita dentro de nós, Ele habita dentro de mim e de você. Você precisa acreditar nisso, em nome de Cristo Jesus. Eu espero que essa mensagem, que essa meditação esteja sendo útil para você, fazendo você pensar, refletir de como é importante a maneira com que você tem carregado a presença. Pastor, eu nem sei como carregar a presença. Irmão, só em você estar aqui é porque você se interessa pelas coisas de Deus, você se interessa pelos assuntos espirituais, e você é alguém que carrega a presença dele. Irmãos, o que tem de gente hoje, irmãos, zombando, irmãos, você fala de alguma coisa na internet, todo mundo começa a detonar. É igual time de futebol, cada um tem sua opinião, cada um puxa para um lado. Eu estava vendo eu queria lembrar qual foi a matéria, né, qual foi o vídeo que a pessoa falou. Isso é um assunto, irmãos, sobre a questão de cobrar, não cobrar. Irmãos, tinha cada gente ali usando texto. Se você não tiver um conhecimento amplo do que está sendo dito, você cai. Por quê? Cada um vai usando o texto bíblico, eles pegam lá o que eles interessa a ele, e para combater, o outro para apoiar, e começa, irmãos, cuidado, cuide-se. A Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E às vezes a gente cai sem perceber que está caindo. O Usado não morreu achando que ia morrer, não. Ele tinha certeza que ia continuar aquela festança e eles iam chegar no destino sem nenhum problema. Davi tinha certeza, falou: eu fiz o melhor, eu dei um carro de boi, eu mandei fazer um carro só para isso. É exclusivo, esse carro vai ser usado só para carregar a arca. E houve morte. Cuidado, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e está acontecendo morte. A Bíblia vai dizer assim: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Pense nisso, que isso sirva de muita reflexão, de crescimento, amadurecimento para a minha vida e para a sua vida, que nós possamos pensar a maneira em que nós temos carregado a presença do Deus eterno. Amém? Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Eu quero pedir a você, deixa um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu queria pedir a você, partilhe esse vídeo com alguém, coloca nos seus status, coloca no grupo do bairro onde você mora, no grupo da empresa, no grupo da igreja, coloca em qualquer lugar, edifique a vida de alguém através desse vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua casa e sua família. Fica na paz. Que Deus te abençoe.